Gente, barulhada, tá louco? Silêncio. Relaciona a sentença da primeira coluna com o seu respectivo assunto na segunda coluna. Barulho, aquecimento e luminosidade tem mais a ver com... Gente? Nada? Barulho, aquecimento, luminosidade. Deixa eu ver se esse cara acertou. Cara é bom. Fatores ambientais. Pode ser? O que são os fatores ambientais? Quando aquilo é que envolve o meu ambiente de trabalho, certo? A distância, a cadeira, o barulho, o calor, a luminosidade. Certo? Então a primeira letra aqui... Como é que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês aqui. Então vou pôr assim, ó. A letra A tem a ver com o fator ambiental, certo? A letra B, motivação, satisfação, personalidade, experiência, tem a ver com... Gente, eu devolvi o trabalho para vocês aí. Tem a ver com processo cognitivo, certo? Quando eu estou falando do ser humano, eu estou tendendo a falar desse lance cognitivo. Pode ser uma dica para a prova, não é regra, mas pode ser uma dica para eliminar algumas das opções. Então, motivação, satisfação, personalidade, experiência tem a ver com processo cognitivo. Estresse, dor de cabeça, perturbação muscular tem a ver com saúde e segurança, né? Hardware, software, aplicações em geral tem a ver com funcionalidades do sistema. Aumento de produtividade, diminuição de custo, diminuição de erro, tem a ver com produtividade, certo? E para fechar, custo, orçamento e equipamento tem a ver com restrição, né? Gente, olha só, barulho, aquecimento, luminosidade, isso é atributo do ambiente, certo? É só você pensar, é um ambiente barulhento e luminoso, é uma pessoa barulhenta e luminosa, não faz sentido, né? Então, é um ambiente, então, fator ambiental. Estresse, dor de cabeça, aliás, motivação, satisfação, personalidade, experiência, está inerente no ser humano, né? Então, uma grande coisa que a gente estudou aqui muito sobre o ser humano é o fator cognitivo. Estresse, dor de cabeça, perturbação muscular. Só aí já matou a charada que eu estou falando, né, de segurança e de saúde. Hardware, software, aplicações em geral tem a ver com funcionalidades do sistema. Eu fiquei frisando para vocês que sistema não é só o software, né? O software é a aplicação do sistema, mas o sistema é o universo todo, a forma de se trabalhar, as pessoas envolvidas. Então, também está fácil. Aumento da produtividade, diminuição de erro, por consequência, diminuição de custo. Produtividade.
E custo, orçamento e equipamento são restrições, né? Então, por exemplo, eu tenho um projeto que não pode passar de 5 mil, eu tenho um aplicativo, mas que tem que rodar no iOS e não no Android. Então, é esse tipo de coisa que a gente está falando. Ficou claro? Alguma dúvida? Vocês sentiram dificuldade de fazer isso? Foi tranquilo? A 2. Estudando os fatores de interdisciplinaridade de interface humano-computador, chegamos no momento de estudar fatores linguísticos. O que motiva esses estudos? Vocês acharam na apresentação aí? Vocês tinham acesso ao material? Vocês acharam a parte onde fala dos estudos linguísticos? Tem alguma coisa ali que vocês querem ressaltar? Alguma coisa que vocês querem evidenciar aí nessa questão? O estudo do fator linguístico, ele pode ser enxergado em N lugares, em muitos lugares, dentro de tudo isso que a gente já estudou. O primeiro dele é entender quem é a pessoa que nós estamos tentando atender. Então, conhecer o nosso cliente, o nosso usuário, faz parte, né, de uma das motivações de se estudar a questão linguística. Então, vou pôr aqui, conhecer o usuário. Um outro ponto é conhecer o universo onde a minha aplicação vai estar inserida, ou a quem destina-se, para qual universo se destina essa aplicação. Aquele exemplo que eu dei para vocês, uma aplicação para ser usada no escritório de advocacia, tem maneiras de se comunicar diferente de uma aplicação online para ser usada por jovens que gostam de jogo online, ou um software para mercearia. Então, conhecer o universo onde o meu aplicativo vai ser inserido. Um terceiro momento, entender como é que eu vou explicar isso para vocês? Entender a forma como o meu usuário aprende, entender a forma como ele aprende, a questão cognitiva. Como é que esse tipo de gente, essa cultura, se comunica, se manifesta, certo? Isso pode trazer alguma dica aí para como deve ser a minha aplicação. Então vamos pôr aqui, forma de aprender, forma de ensinar. Melhor. Um outro ponto do estudo da linguística são as metáforas, certo? Uma metáfora funciona muito bem no Rio Grande do Sul, não funciona no Nordeste, não funciona no Norte. Você tem uma que você escuta muito lá no Sul, o cara fala assim: esse aí é mais metido do que dedo e nariz de piada, é mais metido do que dedo e nariz de moleque. Essa é uma das expressões que é utilizada no Rio Grande do Sul. Pode não ser que não funcione em outro lugar. Por exemplo, vamos reto igual goela de João Grande. João Grande é um passarinho que está garganta desse tamanho assim, que também não vai funcionar. Então, estudar essas anedotas, esse comportamento, a forma como essa cultura se comunica, também nos leva a enxergar melhor as metáforas. Certo? Por exemplo, quer ver uma que é muito clássica? Aqui para nós, deitar o cabelo é aproveitar alguma coisa, né? Falar, vou deitar o cabelo hoje. Ou seja, eu estou tirando proveito. Lá no sul, deitar o cabelo é correr muito. Quando você corre muito depressa, o teu cabelo tomba para trás. Então, deitar o cabelo tem são duas informações diferentes em regiões onde você aplicar essa frase, entendeu? Beleza? Tinha mais uma que aqui é ofensa, aqui lá embaixo é bom. Por exemplo, chamar alguém de meu bruxo. Aqui fala, meu bruxo, o cara Deus me livre, né? Tipo, você prende no nome dele. Lá embaixo você chamar o cara de meu bruxo é um tremendo elogio, cara. Tinha a mesma coisa pra ser o meu irmão. Sabe, é um cara que você considera pra caramba, você chama de teu bruxo. É uma forma de se comunicar, tem a ver com as suas metáforas. Você precisa estudar, inclusive, o comportamento linguístico
dessa cultura, dessas pessoas que você pretende atender. Isso é sério. Beleza? Nessa questão, acho que teve umas 2 pessoas que erraram ela, mas foi assim, passou raspando, então foi tranquilo. Falou de linguística, a gente sabe o que está falando, né? Então, a forma como a gente vai se expressar, a forma como a gente vai comunicar, a forma como essas pessoas se comunicam. Essa 3 eu achei que ia ser muito fácil, mas infelizmente ela foi um gargalo aí. Como a engenharia e a inteligência artificial pode influenciar no desenvolvimento de interface? Como? Turma, vamos entender primeiro o que são essas 2 disciplinas aí, essas 2 áreas do conhecimento. A engenharia, quando a gente pensa, vamos pensar assim da forma mais chula e anticientífica do mundo. Quando você pensa em engenharia, você pensa em quê? Em construção, certo? Você pensa em construção de alguma coisa, não é isso? O cara faz um navio, faz um carro, faz uma casa, faz a questão elétrica de algum lugar, uma indústria. Então a gente pensa em engenharia, a gente pensa em construção, no sentido geral. A gente, entendendo a engenharia, começa a perceber que tudo, em algum momento do que a gente tem e utiliza hoje, passou na mão de algum tipo de engenheiro, né? E qual é a grande, sacada da tecnologia hoje, que também é advento da engenharia? É a diminuição do tamanho dos nossos equipamentos, não é? Hoje seria possível de ter essa aula que o Rodrigo está gravando se ele tivesse que trazer aquelas HVC enorme no ombro, assim, da casa dele até aqui, de fita, depois chegar em casa, passar de uma fita para outra, aí vocês tudo comprando fita e ele fazendo cópia das fitas para vocês, aí uma estraga, corta, rompe. O que está acontecendo? Está guardando dentro de uma caixazinha ali, sei lá qual é o tamanho daquele trem, mas com certeza vai dar para gravar as 2 aulas de hoje. Isso tudo vem da engenharia. Essa construção, esse desenvolvimento, essas ferramentas disponíveis que a gente tem hoje, vem de alguma área, de alguma engenharia. E a inteligência artificial? A inteligência artificial, ela tenta fazer com que o computador ou o sistema computacional se comporte da mesma forma que um ser humano. Turma, vamos lá? E quando eu tenho, o que eu tenho quando um computador ele se comporta da mesma forma que um ser humano? Não é mais simples? Quando você consegue responder de uma maneira natural, linguagem natural, ao invés de ter que elaborar uma equação complexa para se comunicar com o computador, não é? Certo? Pensa naquele atendimento de telefonia, quando você pode simplesmente falar o que você quer, ao invés de ficar escolhendo opções e submenus infinitos, que não necessariamente te deixa claro onde é que você tem que entrar, certo? Esse tipo de comportamento de poder falar para o operador assim, o que você deseja? Eu quero falar sobre o Velox. Eu entendi Velox. É isso mesmo? É isso mesmo. Essa questão de ser atendido por alguma coisa que se comporta como um ser humano, ela simplifica a vida. Quer ver mais uma? Uma aplicação autônoma que identifica um sobreaquecimento em alguma máquina e não somente te dá um alerta, mas toma providências para que aquela máquina já não chegue, não exploda, não queime, não se danifique ou cause um acidente. Vamos chegar mais perto da gente. Carro com controle de tração. Você pode entrar na curva chumbando o aço, que ele vai dar um jeito de fazer o teu carro ficar o mais estável possível. Então esse tipo de coisa é que a gente está falando da relação da engenharia com a interface humano-computador. Antigamente você tinha, para operar um carro, 1 milhão de coisas para fazer. E agora você está fazendo aquilo cada vez menos. Certo? Você tem ali um conjunto de opções que fica à disposição da sua mão. Você quase não leva a mão no painel para nada.
Em alguns casos, você pode até falar com o carro. Por exemplo, ligar para casa. Ele vai entender o comando ligar para casa e vai fazer a ligação do seu telefone via Bluetooth e você vai falar e continuar dirigindo. Então esse tipo de coisa, esse tipo de interface, ela só existe porque existe a pesquisa da inteligência artificial e a pesquisa da engenharia. Gente, da mesma forma que na aula vocês não tiveram nenhum tipo de resposta pronta, agora vocês também não vão ter nenhum tipo de resposta pronta. Eu vou ficar aqui divagando, dando opções e completando o conteúdo para que vocês formulem o próprio pensamento, para que vocês consigam enxergar isso dentro do universo de vocês, certo? Então eu vou ficar tentando buscar em áreas diferentes, mas que vocês tragam as próprias respostas. Importante dessa questão, a engenharia me fornece as ferramentas, os equipamentos, os dispositivos que eu tenho hoje, as possibilidades que eu tenho hoje. E essa interface humano-computador, ela tira vantagem também na inteligência artificial pelo fato dessa inteligência artificial estar tentando fazer sempre o meu sistema computacional se comportar como um ser humano. E aí é lógico que é mais fácil falar com algum equipamento que entenda a minha língua, os meus gestos e a minha forma de me expressar, do que eu ter que me modelar a esse equipamento, certo? Eu fazer uma pesquisa no computador de antigamente, eu tinha que montar uma série de queries e escrever em linguagem próxima à linguagem de máquina, e hoje essas interfaces simples, porque o computador já entende melhor o que a gente precisa dele. Ficou claro ou não? Tranquilo? Pensem nisso. A inteligência artificial como aquela que tenta fazer o computador se comportar parecido com o ser humano, se melhor relacionar com o ser humano, e a engenharia como sendo uma forma que tenho de ter disponível ferramentas, mecanismos, dispositivos para lançar a mão e fazer uma interface bacana. Tem aquele teste, né, acho que se não me engano, o teste de Turing. Vocês conhecem esse teste? Que botava um cara do outro lado da sala e uma pessoa de cá e uma de lá. E essas pessoas se comunicavam através de um chat, alguma coisa nesse sentido, e a pessoa de cá tinha que descobrir se do lado de lá quem estava respondendo era uma pessoa ou era um computador autônomo. Isso era um teste para ver o quanto que o computador já estava parecido com o ser humano. Hoje ainda é fácil. Tipo, você fala assim, comprou um apagador novo. Aí o computador fala assim, que ótimo, fale-me mais sobre este apagador novo. Aí você fala. Aí depois eu falo assim, então eu comprei um mouse. Que ótimo, fale-me mais sobre esse mouse. Eu falei, ih, velho, ou esse cara é um imbecil, ou isso é um computador respondendo. Certo? Mas já está muito melhor, né? E essas coisas têm melhorado ainda mais. Defina e explique os conceitos de visibilidade e affordance. Gente, tem que tomar cuidado com essa questão do affordance, que não é que eu quero dizer que o aparelho é simplesmente autoexplicativo. Qual que foi o exemplo que eu até respondi para a pessoa tomar cuidado? A maçaneta, aquela maçaneta de porta redondinha e tal. O aluno disse, todo mundo que olha para uma maçaneta sabe como a maçaneta funciona. Você deve estar pensando isso porque você já usa maçaneta desde pequeno. Mas quando você olha para uma maçaneta pela primeira vez, você não sabe se ela é de puxar porque ela me permite pegar assim, certo? Se é de empurrar porque ela tem um apoio que cabe na minha mão, ou se ela é de torcer, mas eu torço para qual lado, certo? Então uma affordance de uma maçaneta dessa não é 100% apurado. A ideia do affordance é que a pessoa olhe e não tenha dúvida de como é que apaga. Por exemplo, eu olho esse aparelho aqui, eu tenho uma superfície lisa e uma superfície mais parecida com uma escova. Do que eu conheço sobre essas superfícies, eu devo imaginar que a superfície lisa não deve apagar muito bem. Que neste caso, a melhor coisa para se apagar um quadro é a escova. É isso que eu conheço. É isso que eu trouxe como experiência minha. Então, se eu tentar fazer apagar aqui com a escova,
aí faz mais sentido, certo? Nós não estamos tratando com um homem das cavernas que nunca viu nada. Estamos tratando de pessoas que trazem suas próprias experiências. Beleza? E a visibilidade, aquele conceito de deixar em evidência aquilo que é um princípio melhor, o mais principal, se é que é possível, é alguma coisa mais principal que a outra, frase terrível, mas vocês vão me entender, né? Aquilo que tem mais relevância aparece em destaque, aquilo que não serve para aquela interface, não contribui com aquela interface, não aparece, certo? Então eu tenho um nível aqui de primeira necessidade e um de necessidade nenhuma. A visibilidade é trabalhar bem esse conceito. O que eu tenho que merece muita evidência e o que é aquilo que eu preciso suprimir da minha interface para que a pessoa não cometa erro. Então esse é o conceito da visibilidade. Tornar visível aquilo que precisa ser visível, deixar visível somente aquilo que precisa ser visível, modelar de forma que as ferramentas de primeira opção ou de primeira importância venham com maior relevância. Vocês lembram daquele exemplo que eu dei para vocês de um outro aluno meu que botou a lista aqui em cima e as opções de busca aqui embaixo? Vocês lembram desse exemplo que eu dei? Mas que a lista aqui em cima só funcionava quando eu operava uma busca. Então faz sentido isso? Faz sentido nenhum, né? Então esse tipo de coisa a gente tem que tomar cuidado. Quinta, esses 4 slogans eles se relacionam. Mesmo que a gente tenha estudado eles separadamente, eles se relacionam. Por exemplo, o usuário está sempre certo. O usuário não está sempre certo. O usuário não é designer. Designer não é usuário. A que conclusão chegamos ao analisar esses slogans? Alguém sugere? Hoje vocês estão numa taça, né? Turma, o usuário está sempre certo e o designer não é usuário. Essas duas frases, elas representam a ideia de que eu tenho que ouvir o meu usuário, que no final das contas eu estou criando um produto para a necessidade dele, certo? Então eu tenho que ouvi-lo, entendê-lo, observá-lo, pesquisá-lo, investigá-lo, oferecer opções que sejam eficientes dentro do universo do problema dele. Só que os dois outros slogans, o usuário não está sempre certo e o usuário não é designer, me diz também que, ok, você sabe o que você precisa, mas como deve ser feito, sou eu que sei, certo? Então o meu usuário pode querer coisas pelo simples fato de poder querer, e é isso que eu tenho que encontrar como limite. Eu sei que você precisa, eu sei qual é o seu problema e eu sei das suas necessidades. Então, ok, esse relatório tem que sair no máximo 1 minuto, no máximo 15 segundos. Então eu vou levar esse tipo de requisito em consideração. Mas como eu vou modelar, como que vai sair, eu que sei. Porque isso tem inclusive restrição técnica, limitação da linguagem, certo? Então como que nós podemos entender, interpretar esses quatro slogans de uma forma? De maneira que eu entenda o meu cliente e produza um produto e a interface voltada para as suas necessidades, mas baseado no meu conhecimento e na minha perícia, certo? Eu tenho que tentar deixar claro isso aqui, onde que mora o meu usuário e da onde eu assumo. Então eu acho que a grande interpretação desses quatro slogans é isso. Eu preciso trabalhar aquilo que eu sei bem, para atender uma necessidade de um usuário. Esse cara não pode ser ignorado, não pode ser visto como uma pessoa burra, não pode ser visto como uma pessoa fraca de conhecimento, porque no final das contas é para ele que eu estou desenvolvendo esse produto. E depois vão vir pessoas melhores que ele, pessoas piores que ele, e todos os três precisam aprender a usar o mesmo programa, certo? Só que como isso vai sair
sou eu que sei. Esse cara entende? Ele entende da produção do produto dele. De desenvolvimento, que entende sou eu. Se ele entendesse mais que eu, fazia ele o sistema. Certo? É essa a ideia que a gente tem que levar para casa. Obedeça ao seu cliente, entenda a sua necessidade, mas considere o seu conhecimento, a sua experiência. Relacione usabilidade, learnability e memorability. Learnability e memorability são fatores da usabilidade, não é? Todo mundo ficou com essa dúvida aí, né? Alguns até perguntaram. Exatamente. Learnability. Learnability e memorability são questões de usabilidade. Memorability está muito relacionado com learnability, que é um dos grandes conceitos, um dos principais conceitos da usabilidade. A pessoa que tenha condição de aprender a aplicação, que se sinta motivada a aprender a aplicação, aprender a interface, certo? E que quando ela se deparar com a interface novamente, ela consiga assimilar aquilo que ela aprendeu. Melhor ainda, e principalmente, quando eu aprendo parte da interface, então eu entrei num formulário de fornecedor, formulário de cadastro de fornecedor. Eu entendo como aquela aplicação funciona, como aqueles botões reagem, como que os campos informam se eu errei ou se eu acertei, como que eu preencho um campo, por exemplo, que é autocomplete, eu começo a digitar e já vai me oferecendo opções, ou quando não é desse jeito. Eu aprendi aquilo. Isso é learnability. Quando eu vou para um outro formulário de cadastro de uma outra informação, eu consigo aprender a partir daquilo que eu já sei da outra interface, certo? E automaticamente, o que isso me representa? Eu erro menos e eu aumento a minha produtividade, certo? Porque se eu gastei 15 minutos para fazer o primeiro cadastro, na segunda vez que eu for usar o formulário de cadastro daquela aplicação, se eu usar 1 minuto ou 2 minutos, significa que eu já melhorei. Se antigamente eu gastava no software que eu usei durante 5 anos, se eu usava e gastava 1 minuto e meio e eu passo a gastar 1 minuto, eu estou com uma excelente performance, certo? Isso é baseado aqui na forma como eu aprendo, nas condições que a minha interface dá para o usuário aprender e nas condições que a minha interface dá para ele guardar aquilo que ele aprendeu, para ele se recordar daquilo que ele aprendeu. Na semana que vem, a interface já não é mais confusa para ele. A interface, ela está assimilada, ela está associada com uma coisa que agora ele carrega na sua memória. Isso tudo tem a ver com usabilidade, certo? Explique o funcionamento da ação demonstrada na imagem abaixo. Então o que acontece nessa imagem? A primeira coisa, a pessoa percebe, certo? Então ela usa os seus processos aí de percepção. E aí, o que ela faz? Automaticamente, ao perceber alguma coisa, ela vai buscar aquilo na sua memória de longa duração, certo? Nas suas lembranças. E ela vai buscar o que? Imagens e sons ou áudio que ela já conheça e que ela tenha percebido naquela interação. Então, eu tenho algumas coisas na minha memória, eu percebi alguma coisa ali no meu uso com a aplicação, eu busco relacionar aquilo que está na minha memória. Além disso, eu tenho uma memória de trabalho ou memória de curta duração, que é o que? É onde eu estou concentrado, é onde está o meu foco agora. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de interface meio-máquina. Então tudo que eu falar agora não tem a ver com estatística, tem a ver com interface meio-máquina, certo? Você vai buscar na sua cabeça
assuntos relevantes e relacionados com o que a gente está falando, certo? E aí então eu decido, né, eu tomo uma decisão através do meu cognitor, né, o meu processador cognitivo, ou seja, eu aprendo, eu entendo, eu interpreto aquilo, e então eu tomo uma ação de fato através dos meus motores, certo? Meus processadores motores, que pode ser acionar um clique, acionar um ESC, dar um backspace, dar um enter, dar um monitor, gritar com alguém, certo? Mas eu tomei uma ação. Então essa é a lógica da imagem. Percebo, busco na minha memória informações de áudio e vídeo e de sons que me relacionem, né? Que me façam perceber, associo com a minha memória de trabalho, então eu aprendo, entendo, interpreto e tomo uma ação, tomo uma medida. Fechado? O que são guidelines e o que significa reduzir a carga cognitiva? O que são guidelines, gente? Alguém? Padrões, guias, certo? Guideline é guia, né? Então é um padrão ali, uma sugestão de boa prática que a gente vai ter. A gente viu 3, eu perguntei uma. O que significa reduzir a carga cognitiva? O que é essa carga cognitiva? Carga cognitiva é a quantidade de coisas que a pessoa precisa, a quantidade de esforço que ela precisa fazer para entender a minha aplicação, para aprender a aplicação, certo? Para chegar num ponto de decidir, dessa imagem que a gente viu aqui, ó, aquele tempo que eu gasto naquele processador cognitivo até eu tomar uma atitude, até eu tomar uma ação, essa é a carga cognitiva. A quantidade de esforço que eu tenho que fazer para entender aquela aplicação e para interagir com ela de verdade, certo? Então reduzir isso significa trazer mastigado, trazer bem organizado, trazer somente a informação clara que deve ser trazida e daí por diante. O que são e como usar metáforas no desenvolvimento de interface? Tinha lá uns passo a passo, né? Umas regrinhas. A metáfora, gente, é o quê? Esse cara lá que está digitando no teclado do celular tinha me dado uma definição boa de metáfora, velho. Lembra? Tá ligado? E aí, gente? O que é essa ideia de metáfora? É trazer alguma coisa do mundo real para dentro do mundo virtual. Deixa eu fazer alguma coisa nesse sentido que eu tinha falado. É pegar alguma coisa que eu sei, que eu entendo do mundo real e trazer para esse ambiente do virtual, da interface. Aí o exemplo é a lata de lixo, o exemplo é a tesourinha no atalho, o exemplo é aquele pincelzinho, ou a lata de tinta que a gente vê nos ícones da nossa aplicação. São, né, meios de fazer, criar metáforas. Por exemplo, você deseja realmente destruir esse arquivo? Nossa, que agressividade, né? O que isso significa? Significa que depois a gente voltar atrás com ele. Alguma coisa nesse sentido. Esse registro no momento está em lock. O que é esse lock? Está travado, certo? O que significa isso? Não, provavelmente ele não vai dar para usar agora porque ele está travado. E travada no conceito de computação não é coisa boa, né? É esse tipo de metáfora que a gente entende. Como utilizar essas metáforas? Então a gente primeiro identifica as candidatas, né, aquelas que poderiam ser boas metáforas. Aí a gente filtra aquelas que serviram para mais situações,
e aí a gente testa essas metáforas e vê se ela vai funcionar de fato, ou se vai funcionar só na minha cabeça. Ok? E para matar, o que é um design baseado em cenário? Que é um design baseado em cenário. Então, aquela situação que a gente viu, eu usei até um modelo de design lá, cascata, né, que é da DAGA, que você faz levantamento de requisitos, levantamento da justificativa, analisa o contexto atual, o cenário atual, e aí você faz uma descrição de qual é a forma fundamental, o que se pretende alcançar, quais são os passos, até onde que vai, tipo uma fichinha de RPG ali, né? Esse é o cenário do desenvolvimento baseado, ou design baseado em cenário. É contar uma história de maneira narrativa que me ajude a desenvolver uma interface. Ah não, então se o cara ele está trabalhando muito no teclado e ele está muito ágil, precisa atender rápido e tal, de repente uma interface com atalhos para ele não ter que levar a mão no mouse, às vezes o ponteiro está longe e tal, pode ser uma das informações que a gente vai identificar quando ler um bom cenário, certo? Um bom storyboard definido aí, criado. Valeu? Ficou alguma dúvida? Tinha alguém aí que errou bastante, que acha que foi mal da primeira vez? Você acha que foi mal? Né? Mas o que aconteceu? No caso, vocês foram preguiçosos. Vocês estavam no caminho certo o tempo todo, mas aí vocês paravam a informação de forma que ela dava ambiguidade. Entendeu? Tipo, você deixou alguma coisa que era fundamental da resposta sem completar, sem concluir. Não é que você tinha escolhido a resposta errada, você só não concluiu o raciocínio, entendeu? Isso é perigoso. Principalmente em questão teórica, assim, você pode deixar chance de um professor falar, cara. Né? Então, tem que estudar isso aí, porque às vezes pode ser que está ficando louco. Nós vamos ver conceitos e métodos. Vou avisar vocês. Conceito, aqui na aula, se a gente não terminar hoje, a gente termina na próxima aula. Beleza. Os métodos, a gente vai dar uma lidinha em alguns artigos, porque inclusive existe uma ISO para isso, para avaliação de interface, que a gente vai seguir. Então a gente vai conhecer essa ISO, a gente vai estudar ela, e aí nós vamos fazer na prática a avaliação. Mas vai ser tranquilo, é muito parecido com um documento de projeto, com certeza muitos dos documentos vocês já viram, e a gente vai brincar com eles, a gente vai fazer alguns testes. Mas vai ser avaliação de interface aqui, depois a gente vai falar de acessibilidade, e aí a gente vai falar de acessibilidade web, e quando a gente vai falar de acessibilidade web, a gente vai avaliar a acessibilidade web, certo? Especificamente. Aí vamos usar sites que avalia, vamos usar o navegador dos bruxos lá, é da hora. Valeu? Então, por que avaliar? Interface ruim requer treinamento excessivo, desmotiva a exploração. Ah não, velho, esse treino aqui é muito chato, vou mexer nesse programa não, vou evitar conhecê-lo sozinho. Confunde o usuário, induz o usuário ao erro, gera insatisfação, diminui a produtividade e não traz o retorno de investimento previsto. Se vocês pegarem tudo que eu falei aqui e falarem assim, o meu produto tem uma interface aprimorada, uma interface estudada, e isso lhes garante menos treinamento, maior motivação, menos confusão ao usuário, induz o usuário a cometer sempre a forma correta, ou trabalhar da forma correta, ou conduz o usuário, gera satisfação e prazer em trabalhar, aumenta a produtividade e traz o retorno previsto e esperado para o investimento. Você vendeu do aplicativo, certo? Então uma interface ruim é simplesmente o oposto do que essa interface deve produzir ou deve agregar. Objetivo da avaliação:
identificar as necessidades de usuários ou verificar o entendimento dos projetistas sobre essas necessidades, identificar problemas de interação ou de interface. Manjando? Estão ligados? Investigar como uma interface afeta a forma de trabalhar dos usuários, comparar alternativas de projetos de interface, alcançar objetivos quantificáveis em métricas de usabilidade, verificar conformidade com um padrão ou conjunto de heurística. O que nós estamos falando? Eu posso utilizar da avaliação da interface para, por exemplo, identificar problemas de interação ou de interface. Eu coloco um usuário que nunca usou a interface ali para ver como é que ele interage com ela. Se ele conseguiu usar as metáforas que eu produzi para ele, se ele identificou os signos, se aquelas cores que eu escolhi fizeram, né, o propósito, né, atenderam o propósito. Eu posso, por exemplo, comparar alternativas de projeto de interface. Então eu coloco opções com checkbox, ou eu coloco opções para o cara ir digitando um campo debaixo do outro, as opções que ele quer. Qual que vai me trazer a melhor satisfação do usuário? Eu posso fazer esse tipo de teste. Eu posso ainda alcançar objetivos quantificáveis em métricas de usabilidade. Olha só, matrícula na FACEP o bicho pega. Então, cara, não pode perder tempo. Cada pessoa que sentar ali para fazer matrícula tem que fazer a sua matrícula em 5 minutos e levantar. Porque senão a semana que a gente tem para fazer a matrícula não vai ser o suficiente. A gente está esperando X pessoas e temos Y de tempo para fazer essa matrícula. Então vamos fazer o seguinte teste. Quando a pessoa chegar aqui com todos os seus papéis em mãos, quanto tempo uma operadora, depois de treinada, ela vai conseguir, não, ela vai precisar para fazer a matrícula desse candango aí, desse fulano? Esse é um dos tipos de teste que a gente pode fazer. Então nós queremos 5 minutos, vamos ver a primeira vez dela, a segunda vez dela, a terceira vez dela. Vamos ver uma pessoa que nasceu e não conhece o pai, uma pessoa que tem um nome muito grande, uma pessoa, entendeu? Uma pessoa que já é casada, trouxe outro documento, uma pessoa que é menor de idade, precisa do pai para assinar. A gente vai fazer essa avaliação e vai ver se nós atendemos métricas quantificáveis, se a gente vai bater o nosso propósito. Isso também é um dos objetivos que a gente vai entender quando a gente fizer essa observação, esse entendimento e essa avaliação de interface. Lá vem a usabilidade de novo. Conceitos de qualidade. Usabilidade, aí uma definição, ó. Usado para definir a facilidade com que as pessoas podem empregar uma ferramenta ou um objeto, a fim de realizar uma tarefa específica e importante. O que é usabilidade? A facilidade que uma pessoa tem de utilizar uma interface ou objeto para executar uma tarefa específica. Excelente resposta. Sacado? Comunicabilidade é a qualidade do ato comunicativo otimizado, no qual a mensagem é transferida integral, correta, rápida e economicamente. Olha quanta coisa que define qualidade e comunicabilidade. Eu te dei uma resposta, essa resposta chegou exatamente igual eu dei, ela está correta porque eu falei a verdade, ela chegou de maneira rápida e não teve muito esforço computacional. Entendido? Ficou claro? Não. Pensa o seguinte: eu tenho uma interface, ela produz o relatório, só que o relatório sai em PDF e os seus gráficos saem em PNG em 32 bits. Cada relatório sai com 35 MB. Estão entendendo o que eu estou falando? Aí, o que acontece? Pode ser que eu não tenha uma internet rápida o suficiente para gerar esse PDF, buscar no banco, produzir o PDF, disponibilizar para download. Vai acontecer o quê? Essa não vai chegar integral, certo? Ou eu vou, como vai ter menos tempo de processamento, pode ser que eu erre
alguma coisa, vem uma informação desatualizada. Como o trem é lento, eu estou usando muito cache, e aí eu pego a informação desatualizada e boto no relatório. Isso demora muito para ser gerado e me exige uma internet de 10 MB. Entendeu? Um exemplo? Então eu preciso que quando uma mensagem que ela é transportada, ela é oferecida pela interface, ela seja entendida, ela seja compreendida da maneira correta, completamente rápida e sem muito esforço. Aplicabilidade, qualidade do que é aplicável. Preciso explicar? Eu preciso apagar o quadro. Isso aqui tem uma superfície que apaga quadro. É aplicável? Aplicável, certo? Então, aplicabilidade. Serve? Serve. Usabilidade quer dizer facilidade de aprendizado, facilidade de uso, eficiência de uso, produtividade, satisfação do usuário, flexibilidade, utilidade e segurança no uso. Tem aqui os dois termos que a gente não debateu muito. Flexibilidade. Eu posso fazer de uma maneira ou de outra e consigo obter o meu futuro desejado, o meu objetivo de maneira correta e segura. Ou seja, se eu tentar cometer um erro ou um engano, a aplicação não me permite. Comunicabilidade. Para que o sistema serve? Qual a vantagem de utilizar este? Como ele funciona? Quais são os princípios gerais de interação com o sistema? Isso é comunicabilidade. Por exemplo, clique aqui para entrar. Eu sinceramente odeio isso. Porque se eu já digitei o endereço do site, é porque eu já queria entrar. Certo? Isso já me matou de raiva. Mas, em termos gerais, o que eu preciso fazer? Por exemplo, você é maior de idade, então digita a sua data de nascimento para entrar no site. Eu sei, ok, então tá. Que data que é essa que eu tenho que digitar? Minha data de nascimento. Como que o sistema funciona? O sistema funciona assim: preencha seu cadastro até o final e clique em enviar depois de ter clicado no eu aceito os termos gerais. Qual é a vantagem de utilizá-lo? A vantagem é que o meu servidor de e-mail é melhor do que o da concorrência. É por isso que você vai cadastrar aqui e vai usar aqui. Para que o sistema serve? Para enviar e-mail. Isso está claro, isso está definido na página inicial. Isso tudo tem a ver com a comunicabilidade. E a aplicabilidade? O quanto o sistema é útil para o contexto em que foi projetado. Em que outros contextos o sistema pode ser útil? Por exemplo, ok, eu tenho um e-mail do Gmail lá. Ele serve muito bem como e-mail? Serve, tranquilo. Mas como eu tenho 15 GB de espaço nele, eu não posso mandar arquivo de mim para mim mesmo e usá-lo como um repositório de arquivo para quando eu precisar fazer download? É a melhor opção? Não é, mas serviu? Serviu. Certo? Então, ele faz bem aquilo que ele se destina. O que mais ele me oferece? Entendido? Características dos métodos: etapa do ciclo do design, técnica de coleta de dados, tipo de coleta de dados, tipo de análise e guia para o planejamento de uma avaliação. Isso que a gente vai ver agora, certo? Etapa do ciclo de design. A avaliação de uma interface pode ser feita durante diferentes etapas do ciclo do desenvolvimento. Então a gente pode criar protótipos, a gente pode avaliar a interface com teste de mesa, antes mesmo de começar a codificar. A gente pode fazer algumas avaliações com maquetes, etc. As avaliações formativas são aquelas que são feitas durante o processo de design, antes do sistema estar terminado. E muitas vezes, antes de uma linha de código sequer ser escrita. Então é isso que eu estou falando. Eu bolei a interface, eu testo essa interface,
eu crio as telas para ver se não está faltando opção, se não está sujo demais, se a pessoa entenderia onde é que ela deve clicar, como que ela deve preencher. Faço um teste de mesa, certo? A avaliação pode ser feita utilizando cenários, storyboard ou modelagem conceitual de interação até o protótipo do sistema. Então é isso que eu estou falando. Posso até fazer uma lei que finge que grava no banco, mas não grava nada, só para ver se o usuário está manejando os paranauê lá. Técnica de coleta de dados. Coleta da opinião do usuário. Observação do usuário. Registro de usuário ou registro de uso. E coleta da opinião do especialista. Olha só, isso aqui nós vamos fazer. E isso aqui é massa demais fazer. A gente tem, por exemplo, o registro de uso. Então eu tenho uma planilha e eu vou registrar quantas vezes a pessoa precisou clicar até conseguir clicar no objeto correto, quantas vezes ela errou no cadastro, quantas vezes ela errou na escolha da subcategoria, quanto tempo ela gastou, na segunda vez que ela utilizou, qual foi a sua melhora de performance, qual foram as maiores dúvidas que ela teve. Isso tudo são métricas que eu defini e eu vou registrar, seja em tempo, seja em número, etc. Coleta da opinião do usuário. Depois eu vou perguntar para ele qual foi a sua primeira impressão, você entendeu bem, quantas dúvidas você teve, o que mais te chamou a atenção positivamente, o que mais te chamou a atenção negativamente, você está satisfeita com o tempo de resposta do programa, você conhece um outro da concorrência que tenha fatores melhores ou características melhores do que este, qual a sua opinião geral, qual a sua nota, certo? Isso são coisas que não são quantitativas, são qualitativas, mas nos levam a também receber muitas informações que são importantes. Observação do usuário. Por quê? Eu vou estar ali assistindo o cara usar o programa. Aí eu percebo que ele toda hora tenta dar tab com enter. Ele tenta dar o tab com enter. Isso, nas minhas métricas, não foram definidas. Eu não tinha imaginado isso. Mas ao observar o cara usando, eu falo, cara, aqui, ó, tá aqui uma paradinha que eu preciso repensar na minha aplicação. Pode ser que mais gente navegue assim. E outra, coleta de opinião de especialista. Aí eu vou o quê? Eu vou consultar um cara que é designer, eu vou consultar um cara que é publicitário, eu vou consultar um cara que é da área de comercial de software, eu vou consultar um cara que é DBA, daquele banco de dados que eu escolhi utilizar, e também vou agregar valores a ele, a segurança, a mensagem de erro, a tratamento de erro, tratamento de falha, o que dá para otimizar, o que dá para automatizar. Então, por exemplo, ao invés do cara ter que rodar uma rotina todo dia, será que eu não posso ter uma trigger e um procedure no banco que já faça isso? Entendeu? Então, esse tipo de coisa é importante consultar um especialista. Tipos de coleta de dados: quantitativo, tá louco, né? Que pode ser representado numericamente. Então, gente, o que é uma análise quantitativa? É de tempo, de número de erro, de número de acerto, de grau de dificuldade, de vezes que foi clicado, de tempo que demorou para cadastrar. São coisas que eu transfiro para números, né? Tá louco se eu tiver que explicar para você. Qualitativa são resultados que não são numéricos, que aí a opinião do cara, uma narrativa dele escrita por ele, né? Por exemplo, não é quantitativo, eu não consigo colocar isso num gráfico, mas eu consigo perceber indicadores, eu consigo tirar opiniões ali, lendo essas opiniões do usuário. Tipo de análise preditiva é realizada quando os avaliadores, ao analisarem os dados coletados dos especialistas, tentam prever que tipo de problema o usuário enfrentará, ou os usuários enfrentarão. Então, ó, já que você está me falando isso, quer dizer que eu preciso tratar tal opinião, certo? Então, baseado naquilo que eu estou ouvindo,
E quem que é este especialista nesse caso? Pode ser um cara que vai usar o meu sistema. Então eu estou fazendo um software para um arquiteto. Esse arquiteto neste momento é o meu especialista, porque ele é o cara que sabe mais daquele ambiente que eu pretendo atender. Então, baseado naquilo que ele está me informando, eu consigo prever falhas que ele venha a ter e eu já posso, por exemplo, corrigi-los. Quer ver um exemplo? Eu fiz um aplicativo para um arquiteto e eu vi que ele não sabia usar nenhuma ferramenta de edição de imagem. Tentei mostrar para ele como é que se utilizava o Picasa. Deu trabalho. O que eu fiz? Utilizei a biblioteca GTK com PHP e quando ele mandava a imagem, o próprio site redimensionava, recortava e gerava as miniaturas. Aí o cara vinha com uma foto de 14 MB, Full HD, resolução para outdoor, e queria fazer o upload dessa foto no sistema. Aí eu tinha que voltar de novo a mostrar os AutoCAD do cara. E aí o que eu fiz? Tem um sisteminha de upload que é parecido com o do Facebook antigo, que utilizava Flash, né, que o Flash consegue fazer esse tunelamento aí, tipo streaming, com o servidor. Aí o cara fazia o upload com PHP, esse upload era feito em Flash, que aí ele não dá tempo excedido na máquina e tal. Chegando lá no servidor, a foto era redimensionada até para não ocupar espaço para caralho que precisava. Então, você já tem que perceber as falhas que o cara vai vir a ter e já trabalhar para elas. Ou em último caso, tipo, o cara tentou subir um arquivo maior que 3 MB e só brilhar. Mais que 3 MB vai subir aqui não. Certo? Vai subir ninguém. E análise interpretativa, realizada quando, ao analisar os dados coletados a partir da interação do usuário com o sistema, os avaliadores procuram explicar os fenômenos que ocorreram durante essa interação. Todo mundo, por incrível que pareça, clicou no botãozinho verde na hora de enviar, mas o raio do botãozinho verde neste caso era o de pesquisa, o de submeter era o botãozinho azul, mas todo mundo foi lá e clicou no verde por algum motivo. Então vamos analisar o que acontece aqui, porque no outro software que essa turma usava ou na concorrência, o botão de enviar é verde. Entendeu? Então nós vamos investigar fenômenos que aconteceram na avaliação. O que aconteceu? Então vamos tentar entender isso aí. Deixa eu saber onde a gente vai. Foi grande, hein? Turma, vamos fazer o seguinte. Eu vou parar por aqui, é um pouquinho cedo ainda, mas eu vou parar agora 8h10